Eu sou o José Carlos Pires, sou daqui de Campo de Gerês. Vivi cá praticamente toda a minha vida, apesar de ter estado no hiato de tempo fora numa outra atividade profissional, mas nasci cá e vivo cá. A minha atividade profissional é ligada ao turismo, sou gerente do Parque de Campismo de Cerdeira e a nível de atividade associativa sou o presidente da Associação de Compartes de Campo de Gerês e também neste momento exerço as funções de presidente da direção do agrupamento de baldios da Serra de Gerês. A Associação de Compartes agrega os compartes daqui da freguesia de Campo de Gerês, com exclusão dos de Vilarinho, porque os de Vilarinho têm uma comunidade à parte, com base nos aforamentos equivalente mais ou menos aos baldios que foram feitos no final do século XIX. E fazemos a gestão do nosso património, essencialmente o terreno que temos, maioritariamente inserido em área de Parque Nacional, com mais de 1000 hectares. A associação, que é o agrupamento de baldios da Serra de Gerês, agrega 7 comunidades locais, dos concelhos de Terras de Douro e dos concelhos de Terras de Douro e de Montalegre, com um total de mais de 12.000 hectares de terrenos comunitários que são geridos por estas comunidades locais. A atividade do agrupamento é essencialmente de apoio depois a cada uma das entidades. Algumas são conselhos diretivos de baldios, há uma delas que é gerida pela Junta da Freguesia, e no nosso caso é uma associação de compartes. Portanto, cada uma destas comunidades locais tem o apoio do agrupamento para fazer a gestão e a valorização dos seus territórios. Comparte é aquele que faz parte de uma comunidade para explorar um bem comum. Portanto, são terrenos que vêm Sim. de tempos imemoriais. Imemoriais não, eles estão bem fixados. Inicialmente eram classificados como maninhos, depois passaram a baldios, uns paroquiais, outros municipais, e depois no final do século XIX, conforme referi há um pouco, houve a possibilidade das comunidades locais que o quisessem passarem através de uma escritura da Fomento a terem um título para usufruto desses terrenos mediante pagamento de uma renda. Houve depois, perto de meados do século XX, a possibilidade de, através da remissão de foro, que foi o pagamento das rendas futuras, essas propriedades passarem a pertencer às comunidades de pleno direito em termos de direito privado. Portanto, são privadas, é isso? Sim, aquelas que evoluíram através depois da remissão de foro, sim. Mas que continuam a ser geridas em regime de compropriedade, no fundo, terrenos comunitários ou propriedades comunitárias. O problema do relacionamento com o Estado é antigo, situando no início do século XX, através, finais do século XIX e início do século XX, através da criação do Perímetro Florestal de Gerês, como um projeto piloto para a florestação, o fomento da florestação em Portugal. E o que levou a que o Estado se apropriasse de terrenos que pertenciam às comunidades locais para desenvolver projetos de arborização. E o litígio com os serviços centrais do Estado iniciou-se aí. Daí que quando... Vou falar de que... No início do século XX, portanto há mais de um século, daí que com a classificação da área como Parque Nacional em 1971, mas não foi do que o reacender algumas chamas de discórdia e algumas feridas, e passaram-se alguns momentos de contestação. Atualmente há uma melhor relação, um melhor relacionamento com a ICNF, mas há questões de fundo, questões estruturais, que são comuns a todas as áreas protegidas. As áreas protegidas, por definição, em todo o mundo, são áreas de conflito, porque há um conjunto de interesses. Em primeiro lugar, até o direito de propriedade, que é um direito fundamental, que se encontra limitado pela necessidade de tornar estas áreas, digamos assim, como servidões administrativas da sociedade, ou seja, para que
possamos estar aqui, nós, enquanto não com partes, a utilizar de uma determinada área. Essa área, em primeiro lugar, ela não é do Estado, ela pertence a uma comunidade. E, como disse há um pouco, em algumas situações, é propriedade privada. E a ocupação, até pelo simples usufruto destes espaços, naturalmente gera conflito. Para além disso, são depois impostos um conjunto de condicionalismos e de restrições que levam a que as propriedades, por via dessas restrições, desses condicionalismos, percam valor. E apesar de poderem gerar verdadeiros serviços de ecossistema, eles não são nem identificados, muito menos compensados. E daí que, enquanto não se encontrar uma forma, até porque a lei estabelece que, havendo restrições ao uso ou limitação de direitos, deve existir a necessária compensação. Aqui já estamos a falar até numa outra situação mais avançada, que já não se trata propriamente da restrição de direitos do uso da propriedade, mas pela compensação que os serviços de ecossistema possam gerar. Inclusivamente, estas duas situações, uma é indemnizar, porque a lei estabelece mesmo, através até desta palavra, da indemnização, sempre que há restrições ao direito de propriedade, deve haver a correspondente indemnização. E estas propriedades podem ou não gerar serviços de ecossistema, mas há depois uma outra componente que é, de facto, a possibilidade que estes territórios têm para gerar verdadeiros serviços de ecossistema. E, naturalmente, que o conflito há de continuar enquanto que a sociedade não compreender que isto é um território, em primeiro lugar, que pertence às comunidades locais e que também tem de contribuir para ajudar a manter este território, caso queira continuar a usufruir. Então a sua proposta vai no sentido de como é que acha que essas divergências podem ser amenizadas ou mitigadas? Ou anuladas, quem sabe? Em primeiro lugar, passa por se identificar quem é que são, de facto, os verdadeiros stakeholders, porque, por vezes, nas entidades, nós vimos, inclusive na sessão de sexta-feira passada, estavam lá, com exceção de mim, eu não vi mais ninguém representante das comunidades locais. Depois também há um pouco aqui a confusão. Aqui há tempos, numa sessão de apresentação do programa de cogestão do Parque Nacional, aliás, numa reunião do Conselho Estratégico do Parque Nacional, eu falei reiteradamente nas comunidades locais e houve um senhor Presidente de Câmara que me questionou o que é que são as comunidades locais. E há dias, na segunda-feira, a terminologia que vocês usaram era as comunidades locais. E as comunidades locais precisam, desde logo, temos que começar por aqui, precisamos de classificar o que é que são as comunidades locais. Se formos através da lei dos baldios, é capaz de facilitar aquilo que eu disse há um pouco. É um conjunto de pessoas que têm o direito de usufruir de uma propriedade comunitária. Portanto, é esta a base. Que podem ser ou não eleitores, podem ser ou não munícipes, à partida serão, mas podem ser ou não. No nosso caso, da nossa comunidade, nós temos munícipes que são proprietários, são munícipes noutros municípios, noutros locais, mas são como partes. Portanto, a questão coloca-se também, portanto, aqui em termos de terminologia. E depois de identificar aquilo que é essencial para se compatibilizar os interesses das comunidades locais com aquilo que é o interesse da sociedade para essas propriedades das quais a sociedade quer beneficiar, quer tirar as tais externalidades. E enquanto não conseguirmos estabelecer que, em primeiro lugar, se trata de uma terra, de um terreno que
tenham um proprietário e que as outras entidades, nomeadamente o Estado, deverá aproximar-se com o objetivo de obter o consentimento para, normalmente aquilo que recebemos são imposições. E, por exemplo, no processo de revisão do plano de ordenamento que ocorreu com a publicação do plano de ordenamento em 2011, desenvolvemos um grande processo de colaboração e as nossas propostas não foram tidas em conta. E dou-vos 2 exemplos, até um deles é muito recente, que são caricatos. Um deles tinha a ver, apenas só pela caricatura, um deles tinha a ver com a recolha dos cogumelos silvestres. Há ali uma confusão no plano de ordenamento como é que pode ser feita. Depois, a dado momento, quando entramos na especificação da forma de recolher os cogumelos, diz que apenas podem ser colhidos pelos residentes, excluindo os proprietários. Não faz sentido. Isto é apenas um exemplo. Claro que não é significativo em termos de atividade económica, mas em termos de respeito ou não por quem são os donos dos terrenos. E depois, um outro que é capaz de ajudar a exemplificar com a atualidade este problema e esta luta que iremos continuar a travar, que é, por exemplo, estamos com a Cimeira do Clima em andamento, com grandes apelos à transição energética, às energias alternativas e, curiosamente, o plano de ordenamento do Parque Nacional prevê que, ou interdita, que se possa produzir energia fotovoltaica dentro do território do Parque Nacional da Peneda Gerês. O plano de ordenamento é de 2011, já na altura nós contestamos isto, que não fazia sentido. Já em 2011 existiam soluções através de telhas e de fachadas fotovoltaicas, portanto, que não tinham impacto, e questionávamos qual era o propósito daquela norma, daquela interdição, porque se fosse por questões ambientais teria a ver com o impacto e não foi essa a razão porque implementaram, porque nem sequer justificaram. E porque, de facto, as soluções que existiam na época, elas não ofendiam o ambiente. E agora, por força também da lei, houve a obrigação de fazer a transposição do plano de ordenamento para os planos diretores municipais. E em setembro deste ano, o meu município fez a transposição de todas as normas, inclusive desta norma, e agora o PDM diz que não podemos ter painéis fotovoltaicos dentro do Parque Nacional. Há tempos questionei o ICNF e agora, depois da transposição das normas para o PDM, questionei o município como é que fazemos para poder ter painéis fotovoltaicos amigos do ambiente e dentro do Parque Nacional, porque neste caso o meu estabelecimento está dentro do Parque Nacional, até para nos prepararmos para os veículos para a mobilidade. Em 2030, mais de metade, prevemos que cerca de 30% dos nossos clientes tenham carros elétricos e não temos capacidade para carregar as baterias e não queríamos aumentar grandemente a potência contratada à rede e queríamos ter uma solução interna. E esta falta de sensibilidade para com o cotidiano de quem cá vive, que nos faz afastar, não direi afastar, mas há de ser uma luta permanente, porque a sensação que temos é que há um diretório, talvez a nível de Lisboa, de gabinetes, em que olham para nós como alguém que vive numa reserva e que tem de viver de uma forma como eles entendem. O que é que acha que era mais importante agora para que essa relação fosse mais construtiva?
É ouvir as pessoas, é ouvir-nos. Antigamente, eu não sei quem é que vocês entrevistaram, mas havia um senhor o Pinto, que vivia de Vilarinho, ou melhor, de Vilarinho, que veio viver aqui para Campo, casou com uma senhora de cá. Na altura que o Parque Nacional foi criado, depois houve umas sessões de esclarecimento e tentativa de aproximação, e então, claro, havia aquele rótulo Parque Nacional, e então ele dizia, isto, Parque Nacional é como dar-me um fato novo e não me deixar usar o fato. Portanto, normalmente o filho dele costuma contar esta história sempre que suscitamos esta questão. Mas é ouvir as pessoas. Portanto, antigamente era normal que não chegasse cá a informação. Há decretos publicados em 1904 com a circunscrição da Mata Nacional. Nós tivemos acesso a ele muito mais tarde, talvez já no século XX, que tivemos acesso àqueles documentos, porque nem os diários da República cá chegavam, mas hoje, felizmente, podemos acompanhar a Cimeira do Clima, podemos acompanhar o vosso projeto, podemos acompanhar. Portanto, temos também essa possibilidade. Hoje é mais democrática a informação. E depois, apesar de na altura já existir massa crítica, era preciso compreender as pessoas, era preciso descer ao nível das pessoas locais e saber ouvi-las. Agora, o que está a acontecer é que nós começamos também já a aprender a linguagem dos diretórios e às tantas já conseguimos expressar-nos melhor falando essa mesma linguagem. Significa que, de uma maneira geral, sabemos bem o que pretendemos. E sabemos, por exemplo, muito bem que o rumo que está a ser seguido pelo ICNF para a conservação, nomeadamente aqui para o Parque Nacional, é um mau rumo, é um péssimo rumo, conforme temos reclamado, porque se está a transformar num território de massificação, de uma atividade turística massificada em determinadas alturas do ano, e não há um mínimo de sensibilidade para acautelar este problema que é a massificação. A massificação traz é um problema com duas componentes graves. Uma em relação ao ambiente, porque há mais gente com potencial de criar dano, e depois cria também problemas e dano à atividade turística. O nosso posicionamento enquanto destino turístico é um posicionamento de turismo de natureza. As nossas empresas posicionam-se muito com a marca Parque Nacional e uma oferta de turismo de natureza, é que depois barra em situações de massificação que fere o que são os princípios e as metodologias para os destinos de turismo de natureza. Portanto, estamos em condições de poder dar um bom contributo para que as coisas melhorem. O Parque, enquanto entidade gestora aqui deste território, está mais focado na conservação da natureza do que na... Não está. Não está? Não sabem. Não sabem o que querem. Sem rumo. Há duas... O Parque Nacional foi criado em 71 com uma lei orgânica própria, uma dotação orçamental e um quadro pessoal próprio. Entretanto, foi-se descaracterizando e temos neste momento uma direção de serviço a nível regional e temos depois, não sei de que forma é que está estruturado, que estão estruturados os serviços do ICNF, mas estão diluídos e há depois uma pressão. Entretanto, agregaram-se aquilo que antes era o Instituto de Conservação da Natureza e depois da biodiversidade, e agora é das florestas, e há depois uma componente também de exploração. Eu não sei se coincidente com esta modificação ou não, até porque não me tenho preocupado em conhecer
aquilo que tem sido o desenvolvimento interno destas estruturas, mas na altura, claro, já sentíamos que as pessoas ligadas mais à conservação eram mais em termos de abertura para connosco e com as nossas pretensões, eram mais fechados, numa perspectiva muito de conservação e de não uso ou de não atividade humana. Mas depois, quando apareceu esta componente de exploração florestal, começou a haver uma outra abertura, e dentro do próprio ICNF sabemos que há diferentes posições sobre o que é sobre planos de conservação e planos de exploração, e há ali, porque há divergências, e a par disto aparece depois uma outra componente de necessidade de comunicação para fora, em termos mais de posicionamento político, e em que vemos frequentemente os serviços a posicionarem-se com comunicações, preocupados com comunicação mais num patamar político. O que é que tem vindo a acontecer? Por exemplo, em 2020, em pleno verão, a seguir à pandemia, havia a necessidade de as entidades responsáveis pela promoção turística do território, e aqui do norte de Portugal, viram por um lado a oportunidade e por outro entenderam também necessário mostrar que estavam a fazer alguma coisa, e fizeram campanhas promocionais para que se visitasse, por exemplo, outras áreas, outros sítios, mas aqui o Parque Nacional. E a ação de promoção que foi feita com base em imagens com atividades proibidas, que o próprio ICNF proíbe. Portanto, isto não vale tudo, não... Portanto, no verão estar a fazer campanhas de promoção, de publicidade, em algumas situações, para atrair fluxos turísticos, pode ser errado, e é errado no Parque Nacional, para determinados sítios, porque já em si existe massificação. Se acha que a reserva, a classificação e o modelo de cogestão que está estabelecido, se podem ser ferramentas, ou pode ser uma ferramenta ou um recurso que possa entrar nesta equação e resolver aí articular isto de uma forma mais concertada? Se o propósito for esse de vir ajudar a articular, sejam bem-vindos. O problema é que se não é, se é mais do mesmo. Até aqui a bandeira era a Carta de Turismo Sustentável. Há uns tempos, em 2009, era Panparques. E estas bandeiras vão aparecendo de vez em quando, que para nós são meras estratégias de aceder a fundos comunitários, por um lado, pelas entidades que organizam este processo, e por outro lado as entidades públicas, particularmente as câmaras municipais. Isto tem funcionado assim, porque a reserva da biosfera, se vier com esse propósito de partilha de conhecimento e de ajudar a estabelecer uma rede de trabalho, poderá ser poderá haver um bom resultado, porque a reserva da biosfera provavelmente, eu não sei em que estratégia é que ela está, de que forma é que se posiciona, porque, por exemplo, a reserva da biosfera da Gerês integra os territórios dos municípios, dos concelhos, tanto do lado português como do lado espanhol. Isto faz lembrar uma estratégia que nos anos 70, na criação do parque, pelo fundador, Lagri Famentos,
tinha a intenção, que depois acabou por não acontecer, que era ter uma área de pré-parque. Ou seja, áreas de atração que permitissem que as pessoas chegassem próximo, mas que não atingissem um núcleo mais... Chamam zonas de transição ou tampão? Não, ele chamava-lhe pré-parque. Não, sim, mas corresponderia eventualmente a uma coisa dessas pronto. Hoje em dia, não é? Que agora, a minha questão é esta: a reserva da biosfera também tem isso ou não tem essa componente? Pronto. Mas se tem, deve ajudar a comunicar. Porque para nós, o nosso mercado, e falo aqui do Conselho de Terras de Douro, o mercado é um mercado essencialmente nacional. É um mercado com o qual comunicamos através da marca Parque Nacional. É um mercado que não conhece reserva da biosfera. E o mercado internacional, em regra, valoriza um destino com um parque nacional, Portanto, a marca reserva não significa... Não. A reserva da biosfera enquanto marca não é um... Não. Poderá significar se, com o patrocínio da Unesco, como tem feito noutras áreas, nomeadamente com patrimónios mundiais, cria depois mecanismos de visitação que até alguns se tornam massificados. Portanto, eu não sei que mecanismos é que vão criar. O que sei é que, para nós, marca reserva da biosfera vem atrapalhar. Porque, para nós, a marca que devia ser avançada, para nós estamos em Parque Nacional, devia ser Parque Nacional. Porque, até para o mercado internacional, conforme eu dizia, é muito mais apelativo dizer que estamos em National Park do que estarmos em reserva da biosfera. Por isso é preciso educar as pessoas para que é a reserva da biosfera. E depois ainda há outro problema, que é, por aquilo que percebo, para além de ser uma estratégia com os fins que já anunciei, de ajudar a chegar-se a fundos comunitários, para nós, enquanto marca, para nós privados, para nós comunidades locais, enquanto marca, ela parece descontextualizada, ou seja, os destinos turísticos têm de ser, em primeiro lugar, organizados. Teremos de organizar um destino turístico. Depois temos de o gerir e só depois é promover. E a marca, ok, se ela aparece agora para ajudar a organizar, a gerir e a promover, muito bem, mas normalmente a marca é depois para a área da comunicação. Agora estamos expectantes em perceber o que contributos é que a reserva da biosfera pode dar de facto para as comunidades locais e tornar de facto efetivo o retorno para as comunidades locais. A primeira vez que nos falaram em reserva da biosfera, identificámos como marcas, como uma marca com algum interesse para o mercado essencialmente hispano. Espanha tinha já um conjunto de reservas da biosfera, já comunicava a reserva da biosfera. O Portugal apostou-se numa marca, natural.pt. Não sei onde é que anda o João Farinha. João, se estás a ver-me, diz-me onde é que estás. Não sei onde é que anda o João Farinha, que criou essa marca, e o ICNF deixou a cair. Todos nós estávamos convencidos que seria algo que nos ajudaria a organizar. Mas depois também a América Latina também trabalha com as reservas da biosfera. Fora disso, eu não sei que operadores, que parceiros podemos ter estratégicos para trabalhar connosco com esta marca, porque o território precisa ser organizado, depois tem de ser gerido, e o gerir implica definirmos se de facto nos interessa ter turismo todo o ano, se nos interessa atenuar a sazonalidade, porque a nossa atividade é essencialmente sazonal. E se nos interessa atenuar essa sazonalidade, que mercados é que estão disponíveis para os trazermos? E terão que ser ações de promoção muito direcionadas. Não é aquilo que se faz.
Aquilo que se tem feito é mais um número. Trouxemos para o território uma FAM trip, uma press trip, e foram não sei quantos operadores ou jornalistas que visitaram e fizeram este artigo. Mas até que aquilo se transforme em efetivo, em turista efetivo, vai um longo caminho. Dou-vos exemplo de... Trouxeram há uns anos um conjunto de operadores e um deles muito interessante, israelita, e começámos a trabalhar logo no ano a seguir, até que parámos, porque este mercado israelita era essencialmente para os meses de julho e de agosto, em que nós estamos lotados. Portanto, estar a vender a um operador israelita com um preço de operador, quando podemos vender diretamente por um preço final, e ainda por cima estamos a substituir em alturas que não precisamos substituir. Portanto, ok, em termos de estatísticos, porque depois há esta questão: aumentaram o número de turistas israelitas, sim, mas em termos efetivos foi menos receita, e estando eles não estiveram nacionais ou de outro sítio qualquer. Isto para dizer que qualquer ação de promoção tem de ser muito bem preparada para ver que mercados queremos e se de facto aquilo tem interesse para o território. Porque aqui a questão da sustentabilidade, ela tem de ser avaliada integrando... Não vou dizer o que é que dizem os livros sobre a sustentabilidade, mas aqui é assim: o que é que tem interesse para o particular, o que é interesse para o coletivo. E um território sensível como este merece outra atenção sobre o conceito de sustentabilidade. Então, quais considera os principais desafios aqui para este território? É o Estado descer ao nosso nível e falarmos como parceiros. É o principal objeto, é o principal desafio. O poder público deve descer ao nosso nível e reconhecer que está a usar a nossa propriedade e que devemos estar em pé de igualdade na definição do que são as políticas de desenvolvimento local, das comunidades locais. Olhando para este território e da forma como está envolvido, quais são as grandes transformações? Há um divórcio muito grande atualmente entre estes novos conceitos e as pessoas mais velhas. O meu pai tem 92 anos e recorrentemente lhe digo que o fogo já não é um meio para limpar. Isto é apenas um dos exemplos. Nós temos hoje uma regeneração natural muito forte. Dar-lhe apenas este exemplo que ajudará depois a explanar um pouco mais. Há uma regeneração natural muito forte, a paisagem está a transformar-se, a natureza mais a vegetativa está a expandir-se muito fortemente, e com o abandono de atividades tradicionais, nomeadamente pastoreio, entre outras, porque associado ao pastoreio estava também a roça dos matos e por aí fora, há uma maior dificuldade na gestão de combustível. E depois, admitindo que as alterações climáticas irão ter aqui um efeito semelhante ao que acontece noutros sítios, porque elas aqui não têm tido o efeito que têm tido noutros sítios. Nós temos tido aqui verões mais úmidos, mais umidade, menos probabilidade de ocorrer incêndios, porque temos aqui também um microclima, mas temos este problema de gestão da biomassa, que pode vir a ser um problema, a par do abandono das atividades por parte das pessoas, daquilo que era, como disse, a recolha dos matos e muito também por parte do pastoreio. E haverá que encontrar aqui formas de manter este espaço, pelo menos, protegido. Há depois a possibilidade de fazermos algumas conversões de maneira a tornarmos uma floresta mais resiliente ou mais resistente aos incêndios, e são esses desafios que nos devemos preparar. E
por exemplo, isto devia ser feito com medidas mais direcionadas para o terreno, para quem está no terreno. Ali em frente estamos a desenvolver um projeto que é de restauro de um medronhal. E está classificado ainda como floresta. Mas para acedermos a apoios para completarmos o trabalho, vamos ter de transformar aquilo em agrícola, em pomar. Mas o efeito daqueles espaços há de ser ali uma zona de medronheiros para uma recolha de frutos silvestres por alguém que queira recolher, mas não passará de um medronhal semi-selvagem, ou seja, nunca terá a vocação de pomar. Mas as medidas que foram desenhadas para que, dentro agora das novas lógicas de apoio, possamos aceder a apoios para fazer a poda, a condução, entre outras atividades, temos de classificar em pomar. Portanto, há aqui, ao nível da floresta e da flora de modo geral, grandes transformações, e temos de saber adaptar-nos a estas transformações. Em termos de atividades económicas, o turismo é a principal atividade económica no nosso território, atrevo mesmo a dizer, na generalidade das comunidades, e é um turismo que ainda esperamos que seja ainda enquadrado dentro da classificação ou do produto ou do destino como de natureza, o que pressupõe um conjunto de requisitos que o permitam classificar como turismo. Mas não é quando diz classificar... O classificar, desde logo, o turismo de natureza é algo mais... Mas não é classificado... Não é regulamentado enquanto tal? O problema é que esta regulamentação isto é uma questão de posicionamento. Em termos conceituais, está estabelecido que há um conjunto de estratégias para a promoção. E uma delas é classificando. Antigamente a classificação era através dos produtos, agora é dos destinos. E é um destino preferencialmente ou predominantemente de turismo de natureza. Mas para que depois possa ser, não basta dizer e meter-lhe esta ideia de que é um turismo de natureza, mas depois de facto tem de corresponder. E as atividades desenvolvidas, aquilo que se passa dentro deste espaço, tem de ser condizentes. Desde logo, a massificação é inimiga de uma atividade turística classificada como turismo de natureza, porque pressupõe uma atividade dentro daquilo que é um conceito, o slow tourism, com uma experiência mais personalizada, fora da massificação. Portanto, se a classificação for esta, necessariamente obriga a que se arrume a casa para que funcione assim. E mais ainda, até os próprios agentes económicos. Para nós era muito mais fácil se houvesse uma estratégia de território com um posicionamento. Porque isso permitiria... Para mim é muito difícil comunicar... Estamos classificados... O meu estabelecimento está classificado como um estabelecimento acessível. A minha empresa está classificada como uma empresa acessível pelo IFP. Vamos receber ainda este mês um operador francês para o turismo acessível. E a dificuldade que temos é... mas é um operador francês em que vem aqui ao meu estabelecimento porque é um estabelecimento acessível. Isto não faz sentido. O destino tinha que ser acessível. Se não fosse todo ele, mas teria que ter uma oferta acessível. Pronto, por acaso, até porque é um nicho que está a começar e está a explorar, mas apenas como exemplo de que isto requer um posicionamento ou requer uma perspectiva holística de um destino e não pode ser da forma desgarrada. Nós estamos a tentar criar uma entidade a nível de Parque Nacional, aquilo que designamos de DMO,
conforme estabelece a doutrina da Organização Mundial do Turismo, que deve existir uma entidade à qual as entidades públicas responsáveis pelo território delegam competências e, naturalmente, financiam para que funcione. E esta entidade tem funções de organização, de gestão e de promoção. E já desenvolvemos o processo no início do ano, depois interrompeu-se por causa das eleições, mas estamos em condições de brevemente retomarmos este processo para termos uma visão e uma estratégia mais integrada para o território. O Parque Nacional, naquilo que é aridamente natural, o Parque Nacional tem diferentes zonamentos. E naquilo que é aridamente natural, a atividade humana está muito condicionada. O que é que isto permite? É ter uma vasta área sem sofrer alterações com a atividade humana. Portanto, e isto, naturalmente, que tem um valor enorme para a sociedade, para a humanidade. E dentro de uma olhando para isto numa perspectiva de função, de serviços, de ecossistema, e dentro das externalidades positivas que gera para quem delas beneficia, eu acho que tem de ser visto assim, né? Isto é necessário para que a sociedade possa desfrutar deste território, deste espaço. A conservação como área classificada como Parque Nacional permite-o, até porque interdita e condiciona a generalidade das atividades. Portanto, por aí está garantida esta conservação. Agora, qual é a legitimidade para que uma entidade como o Estado se aproprie e distribua esta riqueza, falando apenas pelos cidadãos nacionais, pela sociedade, sem compensar os donos destes terrenos? Aqueles montes ali são privados. Coisas tão simples, se vê qualquer pessoa humilde, se lhe entrar em casa, leva um tiro, mas se pedir, faz favor, tem de onde comer. Portanto, não... Esta consensualidade de que as áreas protegidas, como sabe no início, né, são áreas de conflito, são fontes de conflito, precisamente por causa do posicionamento, da forma como o Estado se apropria, se impõe, com diretórios que desconhecemos, muitas vezes, imaginamos, mas se me pedirem quanto é que isto vale, não vale nada, faz favor, desfrute. Não? Agora, quantas vezes é o reconhecermos, até nas empresas e nos recursos humanos, muitas vezes o reconhecimento vale mais do que o aumento de salário. Não, coisas simples. É importante que viessem para o nosso nível, falassem, sentassem à mesa e vamos trabalhar juntos. O biólogo tem de dizer, olha, esta altura não é adequada porque em vez de cortar o quercus robur, não, olha o carvalho, o seu carvalho, e de que é a ave não sei quê, não, tem de dizer o nome e tem de vir tem de falar a nossa linguagem. Aquilo que eu vos disse, o exemplo de fogo a nível nacional, nós aqui não tivemos incêndios no distrito de Braga, acho que não houve incêndios este ano. Porque é um conjunto de... A psicologia explica, ensina como é que as coisas se fazem, mas o facto de agora ser obrigatório pedir autorização para fazer a queimada, este controlo, aqui já não é o controlo social, mas há um controlo administrativo e policial muito apertado, que devia ser o social, mas muito apertado, que faz com que as pessoas façam, não façam, pensem duas vezes. E aquilo que eram os incêndios por negligência deixaram de existir, praticamente não existem, portanto só agora mesmo criminosos.
esta mentalidade, ou estas práticas, que eram as boas práticas, o meu pai dele veio roçar, estava agora, não sei se ouviram, anda ali o Álvaro a limpar uma área para a delimitar, para fazer faixa de proteção, para depois fazermos a queimada na sexta-feira e na segunda e na terça. E o meu pai, o que é que estão ali a fazer? Já lhe expliquei. Tens juízo nenhum. Ali chega-se o fósforo daquilo tudo, agora não faz mal nenhum. Pronto. Curiosamente, o pessoal da Associativa de Caça tive-vos a dizer: olha, de ter ali depois ali uns campos de tiro, cuidado. Mas agora não convém queimar porque vamos fazer uma caçada. Pronto. Há maior receptividade por parte das pessoas para aprenderem novos métodos, melhores práticas. E era importante que os especialistas, porque eles também aprendem muito connosco. Aqui há uns anos fizemos um ensaio, 2011, tivemos aqui grandes incêndios, nós antecedemos Pedrógão e fizemos aí umas sementeiras e plantações. E então com a Universidade de Trás-os-Montes fizemos um ensaio para desenvolver-se um processo de sementeira de bolotas. E então as bolotas eram envolvidas numa massa, numa argila, com umas sementes de gramíneas, e então fizemos o campo de ensaio e as bolotas não, depois aquilo não nasceu e os ratos comeram. Porque fui lá ver, depois é que me autorizava aquilo, os ratos comeram aquilo. E então reportei lá ao João, os ratos deram não sei. Então fizeram novo repelente. Porque tinham feito um repelente. Então fizeram um novo repelente, mais forte. Eu trouxe e os ratos continuaram a comer. Ok, então lá foram desenvolvendo os repelentes até que não havia forma. Ok, vamos apanhar. Disse, melhor aqui apanhar-se o rato, vocês levam o rato e saiam lá. Então apanhámos os 2 ratos, levaram para lá, para o Altado, para fazer os ensaios. Bem, o rato não comia sempre, até que desistiram. Mas pronto, nesta interação entre a parte científica, académica e a comunidade. Esta interação, que claro, permite depois fazermos desenvolvimento. Com base nisto, vamos fazer no próximo ano um seminário caminhado, vai ser a edição 0, em 20 e 21 de maio. E o seminário caminhado vai ser sobre discutirmos as problemáticas do Parque Nacional. Assim, um tema levezinho. Caminhando e chamando a atenção, falando da erosão, olhando assim para o sítio, para o chão, ou falando. Mas porque dentro deste contexto, dentro deste modelo, vamos tentar fazer chegar a nossa palavra dentro do nosso agrupamento Maldivos. O agrupamento fez 2 anos em julho, nasceu num projeto piloto com o apoio do Estado, naturalmente, e nós já temos 2. Uma das entidades que vai estar presente no seminário é a entidade que faz a certificação FSC, e já temos 2 baldios certificados, e que está-se agora à espera. Esta ideia temos de identificar quais são os serviços, como é que os valorizamos, às tantas a valorização passa pela certificação, e como é que depois podemos comercializá-los, não é? Compensar estes serviços. E nestas 2 comunidades de Fafião e de Pincães vão receber agora o certificado, e quando isto comunicando depois aos compartes, estamos certificados, somos, neste momento é a área com a maior área na Península Ibérica certificada para serviços de ecossistema, só que não tem ainda acesso à compensação, né? Porque os projetos piloto que foram feitos foram no Tejo Internacional e na Serra do Açor, não sabes? Por acaso no Tejo não tínhamos pois, isso é financiamento até 2038 e 200 e tal euros por hectare por ano.
do fundamental. Mas este passo que se deu de ter território certificado e começando a haver compensação, naturalmente que irá favorecer novas ações dentro destas comunidades. O Parque Nacional foi classificado porque já existia um património natural e construído, cultural, que permitiu essa classificação. Portanto, não foi nada de... Não foi o parque que promoveu a... Não, portanto, já existia. Portanto, ele existia. As condições existiam. E se quisermos até ir buscar mais atrás, os serviços florestais no início do século XX cortaram florestas de espécies autóctones e plantaram árvores de crescimento rápido, coníferas. Portanto, fizeram ali um desbaste para terem outro tipo de floresta. E, portanto, não foi através deles. Portanto, isto já existia, até prejudicado pelos serviços florestais. Se bem que, na altura dos serviços florestais, ele também coincidiu com uma grande atividade de produção de carvão, e aí até o Estado devia ter acautelado o património natural de outra maneira, mas não o fez, porque foram cortados exemplares muito... árvores notáveis com muita idade para fazer carvão, que era uma atividade que estava a dar em termos de possibilidade de ter recursos económicos e da economia local, mas o património, o que permitiu classificar, já existia. Portanto, aquilo que tem acontecido é o impedir ou condicionar as atividades de maneira que isto tem-se mantido. E, conforme eu te referi há um pouco, a nível da flora, tem-se desenvolvido muito a flora autóctone, tem-se desenvolvido muito com uma excelente regeneração. E pronto, o que importa agora é ajudar a continuar. Por exemplo, ações de plantação. As ações de plantação não funcionam, dificilmente funcionam. As de sementeira, também, algumas espécies, é quase impossível, por causa dos animais que se alimentam das sementes. Por exemplo, aqui esta zona de Pinhal, isto ardeu em 2009. Foi feito aqui um projeto, na altura isto estava no parcelário como sendo da Furna, de Vilarinho. Fizeram aqui uma ação de plantação de carvalhos e de vidoeiros e não nasceu nada. Não vingou nada, morreram todos. E porque a plantação foi feita descontextualizada, não na melhor época, não houve continuação, mas pronto, fez-se a ação de plantação, né? E foi financiado, e esbanja-se aí muito, mas pronto.